paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus por Jesus Cristo. Iniciamos o nosso estudo do livro de Gênesis, né? E Gênesis é o primeiro livro de Moisés. E aqui vamos falar um pouco sobre fatos curiosos sobre as mulheres em Gênesis. As narrativas nas quais aparecem mulheres, muitas vezes em condições marginais, em termos de posição social, econômica ou política, sublinham as atitudes prevalecentes na sociedade patriarcal daquela época. Embora as filhas dos vários personagens raramente sejam mencionadas, elas são mencionadas 102 vezes. Então, as filhas, né, dos personagens em Gênesis, elas são mencionadas 102 vezes. 3 mulheres inférteis são mencionadas: Sara, Gênesis 11:30, Rebeca, Gênesis 25:21 e Raquel, Gênesis 29:31 e Gênesis 30, versículo 1 ao 2. Eventualmente, todas as 3 dão à luz filhos. O filho de Abrão, pela serva egípcia Agar, é o primeiro caso de gestação subrogada na Bíblia. Agar era a mãe gestante de Ismael, mas não sua mãe legal, né? Porque aqui, né, era Abraão e Sarai. Depois que Deus mudou o nome, né, de Abraão para Abraão e de Sarai para Sara. Quando, né, a Sara, ela entrega a sua egípcia, né, sua serva egípcia, né, Agar, para se deitar com Abrão, Sarai entrega, né, para que através de Agar, né, ela pudesse ter um filho. E aí Agar, ela engravida e dá à luz a Ismael. Agar era uma esposa abandonada. Lia era uma esposa não amada por seu marido. Sara, esposa de Abraão, é a grande matriarca que concebeu um filho anos depois de chegar à menopausa. Ela é mencionada 5 vezes no Novo Testamento. Em Romanos 4:19, Romanos 9:9, Gálatas 4:22, se nomeava diretamente. Hebreus 11:11 e 1 Pedro 3:6. E esta lista está entre os heróis da fé. E está listada entre os heróis da fé. Gênesis é o único livro da Bíblia onde são citadas múltiplas gestações, a de Rebeca e a de Tamar, que elas tiveram gêmeos, né? Que por sua vez é a única mulher de Gênesis que aparece na genealogia de Jesus, Tamar. Tamar é a única mulher de Gênesis que aparece na genealogia de Jesus. Raquel usa a atitude negativa dos homens em relação à menstruação para enganar seu pai. Então aqui, Agar, né, que acabou se deitando com Abrão, teve um filho chamado Ismael. Agar era uma esposa, né, desprezada. Lia, ela casa com Jacó, né, Jacó, que era um dos filhos de Isaac. Isaac teve 2 filhos gêmeos, que era Esaú e Jacó. Aí a história ali, né, a mãe de Esaú e Jacó, Rebeca, ela era irmã de Labão. Então, Isaac casa com Rebeca. Rebeca tem 2 filhos, Esaú e Jacó. A Bíblia fala que a Bíblia fala que Isaac, ele preferia Esaú, porque gostava, né, de comer das suas casas, né? Então, Esaú ele cozinhava muito bem. E Raquel gostava mais de Jacó. Deus, quando ele, né, ele promete, né, a Abraão que dele fará uma grande nação. Então, vê Abraão, Isaac e Jacó. Quando quando Rebeca ela engravida, e aí as crianças começam a brigar ali dentro do ventre. E aí consulta o Senhor. E o Senhor fala assim: no seu ventre há 2 nações. O mais velho servirá ao mais moço. E aí, Rebeca, ela ajuda Jacó a enganar o seu pai e pega o direito de primogenitura, né?
E aí ele teve que fugir de seu irmão Esaú. Mas Deus já havia prometido, né, que Jacó seria, né, considerado o primogênito, né? Através de Jacó, que a bênção de Deus, que a bênção nunca ia ser considerado o primogênito, que é Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Então, Rebeca tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Então, Deus já tinha prometido, né, que Jacó seria o maior, né, que através das bênçãos do Senhor, as promessas que Deus fez a Abraão e a Isaac, seriam passadas para Jacó. E Rebeca ali, né, ela engana, juntamente com o filho, né, Isaac, para tomar a bênção ali da primogenitura. Lia era uma esposa não amada por seu marido, então Lia casa com Jacó, assim como a sua irmã Raquel. Só que Raquel, Jacó ele trabalha por 7 anos por Raquel, porque a amava muito. A Bíblia fala que Raquel era uma mulher muito bonita, era uma mulher muito atraente, então Jacó se apaixona por Raquel. E ao se apaixonar por Raquel, ele trabalha 7 anos para o seu sogro Labão. Só que quando chega a época do casamento, Labão engana Jacó. E no lugar de Raquel, ele entrega Lia. A Bíblia fala que Lia tinha os olhos meigos, né? Mas Jacó era apaixonado por Raquel. E aí, ela era desprezada pelo seu marido. A Sara, esposa de Abraão, é a grande matriarca que concebeu um filho anos depois de chegar à menopausa. Ela é mencionada 5 vezes no Novo Testamento. Essa parte eu já vi. Gênesis é o único da Bíblia, também já vi, né? Onde aparecem mulheres que têm 2 crianças, né? Que é Rebeca e Tamar. Raquel usa a atitude negativa dos homens em relação à menstruação para enganar seu pai. Quando chega a época do Jacó voltar para a sua terra, Raquel ali ela rouba os ídolos, né, do seu pai. Só um Deus, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus criador. Raquel rouba os ídolos, Labão fica muito furioso, vai atrás de Jacó. Deus fala em sonho com Labão. Cuidado. Não faça ameaça a Jacó. E ali, ele fala assim, se você estava com saudade do seu pai, por que roubou os meus ídolos? Aí ele começa a procurar nas coisas de Jacó, em cada tenda, os ídolos dele. Só que Raquel estava sentada no camelo em cima dos ídolos. E Raquel fala assim, olha meu pai, me desculpe por não poder me levantar na sua presença, né? Ela falou que estava menstruada, só que ela não estava menstruada, ela enganou seu pai. Diná, a filha de Jacó, talvez seja a primeira vítima de violência sexual na Bíblia. Gênesis 34, 1 ao 2. José resistiu aos encantos de uma poderosa mulher egípcia casada, mas casou-se com outra mulher egípcia a quem a Bíblia dedica apenas breves palavras. Aqui nós vamos tentando nos aprofundar o máximo que o Senhor Jesus permitir em Gênesis, amém? E aí nós citamos aqui algumas mulheres de Gênesis, né? E depois nós vamos, no decorrer da leitura, falar mais um pouco sobre cada uma delas, tá bom? E orem pela minha vida, no precioso nome de Jesus, amém? Orem pela minha vida e assim vamos prosseguindo para a glória de Jesus, amém? Glória a Deus.